Meus amigos, preciso confessar uma coisa. Eu torci para o Messi ganhar a Copa do Mundo. Pois é. Sejam todos bem-vindos, amigos, amigas. Aqui nós vamos falar hoje sobre a derrota da Argentina na Copa do Mundo, FIFA 2026 de seleções e não somente disso, mas de uma infinidade de coisas que têm cercado meus pensamentos acerca desta Copa do Mundo e do que vem sido falado. Vamos começar pelo jogo? O jogo foi 1-0 para a Espanha, gol já na prorrogação. Foi um amasso espanhol. A Espanha jogou muito confortável, né? A Espanha sabia o que queria fazer de começo, sabia controlar o jogo, queria ter a bola. E a Argentina, mais uma vez, em frangalhos fisicamente. A Argentina não conseguia acompanhar o ritmo espanhol. Então, muitas vezes a Espanha trocava um, dois, três, cinco, seis passes e a Argentina estava correndo atrás. Triangulações muito rápidas e da Espanha e vira e mexe acontecia alguma coisa. Uma triangulação, alguém se enfiava na área ou uma bola da lateral que entrava na área cruzada, por baixo, por cima. Dibu Martinez fez, salvo engano, 11 defesas, 12 defesas. É a maior atuação no número de defesas de um goleiro em finais de Copa do Mundo da história. E essa Copa está sendo uma Copa de maiores da história, né? Nós gostamos bastante nessa Copa de pegar resultados e estatísticas extremamente específicas para forjar um Guinness Book. E de um lado é muito bonito, porque tem coisas que acontecem pela primeira vez. Mas será que se tudo não for feito pela primeira vez, se tudo se tornar um Guinness Book, a gente não vai banalizar todo e qualquer recorde, todo e qualquer auge? Porque se eu for para a Copa do Mundo amanhã, vai ser a primeira vez que uma pessoa chamada Pietro, de 1,73 m, que nasceu em Curitiba, que daí a gente vai colocar todas as minhas características e no final pisou na Copa do Mundo. Então, teoricamente, é fácil criar estatísticas, é fácil criar números. Existe uma premissa que eu ouvi uma vez de um professor, estava dando risada, né? Foi uma piada. E daí ele falou assim: na estatística, você pode primeiro ter o resultado para depois encontrar como você vai chegar nele. É plenamente possível, porque os números eles são altamente moldáveis. O número é objetivo, mas a formulação dele não é. Ela tem como derivar de um monte de outras áreas. Nessa Copa do Mundo, a Argentina teve uma fórmula que funcionou bem durante boa parte. A Argentina sofrendo com viradas históricas, com o Messi tirando coelhos da cartola. Porém, cadê o Messi, gente? Alguém avisou ele que hoje era a final da Copa do Mundo? O Messi não jogou bola. O Messi ficou o jogo inteiro encaixotado. O Messi ficou ali: o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? No final do jogo, claro, na prorrogação, o Messi virou o Messi. Ele puxou para ele, começou a dar uns pique louco, começou a chutar a bola no gol, quase desmaiou com o Mikel Merino. Mikel Merino que, como meio-campista, é um excelente atacante. Ele ali arma um gol que no fim foi invalidado, né? Por conta daquela falta, suposta falta, em cima do Otamendi, que o Otamendi meteu um belíssimo migué. E não só isso, né, cara? Cabeçada muito perigosa, chute perigoso. O Mikel Merino já salvou muito o Arsenal nessa temporada e ele para a seleção uma excelente arma. Então o Mikel Merino, uma pena, né, que tá com 31 anos já, então não sabemos quantas copas ele vai jogar. Imaginamos que talvez a próxima, mas duas copas, muito difícil, muito difícil. A parte boa é que a Espanha tem excelentes meio-campistas jovens. Pedri, Gavi, Dani Olmo tá com 28, 29 anos. Tantos outros meio-campistas que a Espanha sabe fazer meio-campista, né? Eu esqueci com certeza muitos. A gente também tem ali no meio-campo, meio-campista do PSG. Não me recordo o nome dele, Ruiz, né? Mas, pô, excelente, mas também que tá com 31 anos já no PSG, não sabemos se joga a próxima Copa. Mas eu abri o vídeo com a polêmica de eu torci pro Messi.
E eu realmente torci para o Messi, eu realmente queria que o Messi ganhasse. Porque na minha leitura de futebol, na forma como eu enxergo isso aqui, as instituições são muito importantes. Mas as instituições, elas são feitas por momentos e pessoas. Essas instituições, elas são adaptadas pelo momento que elas vivem. Hoje o Messi pertence à Argentina. Daqui, talvez na próxima Copa, ele não esteja mais jogando por lá. E daí terão outros nomes que serão a identidade dessa seleção nesse momento. Assim como eu, que sou um dinizista de forma radical e de forma quase insana, eu não tenho um time do coração, eu não torço para nenhum time, mas todos os times que o Diniz está, eu acabo torcendo. Porque o jeito que o Diniz joga me agrada. Isso me chama atenção, então já torci pro Corinthians, tô torcendo pro Corinthians agora que ele tá lá, já torci pro Fluminense, já torci pro Vasco. Onde o Diniz está, eu vou torcer para esse time porque eu quero o sucesso do Diniz. E da mesma forma com a Argentina. Eu quero muito sucesso do Messi. Ele é um cara que entregou muito pro futebol. Ele é um cara que jogou muito tempo, ele merecia ser coroado com esse título. Infelizmente não foi. Felizmente para a Espanha, infelizmente para a Argentina, mas a gente vive num mundo muito polarizado, né? O Brasil é muito polarizado como um todo. E o que eu mais estou vendo é coisas, e claro, a Argentina é um rival histórico do Brasil, futebolisticamente falando. Então é lógico que a gente não quer que o nosso rival ganhe um bicampeonato, seja tetra. Isso é horrível. Mas isso não deveria ser, talvez, na minha concepção, essa questão extremamente louca de argentino não. Qualquer um sim, argentino não. E me parece que abrange a questão futebolística. A questão futebolística existe, eu concordo. A questão futebolística tem que discutir, tem que falar, ah, não, a Argentina não e tal, os caras vão ser tetra, não rola. Tem a questão que o Messi, se ele ganha essa segunda Copa, ele estaria numa briga direta com o Pelé. Já, já se esqueceu a briga Cristiano Ronaldo e Messi. Hoje o Messi discute com o Pelé, mas assim, a discussão ia ser muito mais acalorada se o Messi ganhasse a segunda Copa. Então, para o Brasil é ruim duplamente. Porém, eu vejo que a gente generaliza a Argentina de uma forma muito estranha aos meus olhos. A Argentina, dentro de uma arquibancada, os torcedores, eles agem de forma muito preconceituosa em muitos momentos. Também não posso dizer que todos, né, mas os torcedores, os indivíduos ali. Tanto que até em campo, na verdade, né? Tivemos o caso Prestiani na Champions League com o Vinícius Júnior, o caso Vini Júnior, né? Não vamos dar o nome de caso Prestiani, a Lei Vini Júnior. E tanto que virou uma regra. Agora, se o jogador coloca a mão na boca para falar, independente do que ele fale, se algum companheiro, se algum outro jogador fizer uma reclamação e falar opa, 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 tampou a boca aqui, ele é expulso na hora. Porque não tem como saber o que de fato aconteceu e, na dúvida, se ele tampou a boca para falar, em uma discussão acalorada, boa coisa não é, né? Claro que não vai tampar a boca enquanto os caras estão ali de boa, estão amigos, estão conversando tranquilo. Daí é claro que existe uma questão de privacidade que os jogadores prezam muito. Porém, numa situação acalorada, numa discussão, tampou a boca para falar, o outro jogador reclamou, é expulso. Então, esse comportamento preconceituoso racial argentino em relação a brasileiros é muito comum, mas me questiono se a gente deve generalizar e dizer, não, todo argentino tem o preconceito racial enraizado nele. Porque será que é? Será que esse torcedor de arquibancada não é diferente de uma pessoa argentina que mora em Buenos Aires? Eu nunca fui para a Argentina e também nunca tive contato pessoal com uma torcida argentina. Nunca fui assistir um jogo de Sul-Americana contra argentino, de Libertadores contra argentino. Também não estive na Copa do Mundo, como vocês podem ver, estou no meu quarto, então não estou na Copa. E nunca tive esse contato meu, então tudo que eu falo aqui são experiências que eu vejo dos outros. Experiências, notícias, vídeos, pesquisa. Pesquisa, quero dizer,
a search, não a research. Quando a gente fala de pesquisa acadêmica e pesquisa como ferramenta de busca, pode ter uma divergência na nomenclatura. Mas eu acho muito estranha essa generalização. E isso me confunde muito e me preocupa muito, porque naturalmente o torcedor médio brasileiro não é o brasileiro médio. São pessoas diferentes. E essas pessoas não são a mesma coisa. Então, por que que a gente vai generalizar quando se trata de um argentino? A menos que existam informações que eu não tenho. A menos que existam muitas informações que eu aqui leigo, falando de uma forma totalmente errônea, estou dizendo. Mas, via de regra, isso me assusta muito. Então, queria deixar isso. Isso é um questionamento que eu tenho feito desde o começo da Copa do Mundo. Caramba, por que que não pode torcer para argentino? Caramba, por que que a gente generaliza tanto esse pessoal? Então, queria deixar esse questionamento, queria perguntar também se você tem uma opinião diferente da minha, se você acha que eu estou errado. Eu também não falei tanta coisa com conclusões, né? Eu deixei mais perguntas, eu gosto de deixar perguntas. Encerra a Copa do Mundo. Argentina perde na final. Mbappé passa Messi, é o maior artilheiro de Copas. O Mbappé tem 2, 3 Copas ainda. Esse cara vai fazer 220 mil gols até o final da carreira. E é isso. Argentina campeã, Argentina vice-campeã, Espanha campeã. Atuação do Lamine, de novo, não foi a atuação da vida dele, né? Mas com 19 anos ele já tem uma Copa do Mundo, então isso é muito relevante. Isso é muito relevante, mesmo que não seja jogando a barbaridade que todos esperavam. O Ronaldo foi para aquela Copa com 17 anos. O Pelé tem uma Copa que ele ganhou com 17 anos, que também ele não era o grande Pelé ainda. Não sei se o Pelé não era. Estou em dúvida agora. Não me recordo. Até porque eu não estava tão vivo assim naquela época. Mas ele vai para uma Copa que ele já ganhou. Agora ele já começa muito alto essa carreira. E tudo que ele pode fazer agora é perder, né? Porque ganhar ele já ganhou. A gente vê o Mbappé em 2018, que ele ganha muito, muito novo também, 18 anos, se eu não me engano. E tudo que ele tinha para frente era perder, porque ganhar ele já tinha ganhado. Então ele perdeu 2 Copas, mas claro, é o artilheiro isolado, é um grandíssimo jogador, um dos melhores da história das Copas no quesito números. E é isso. Agradeço por ter visto até aqui. Deixa um like, se inscreve nesse canal, manda para alguém. Vamos conversar um pouquinho mais. Se eu não me apresentei nesse vídeo, não me apresentei, peço desculpas. Me chamo Pietro e aqui vocês vão ver eu falar de futebol, de literatura, de artes, de tudo que vocês podem imaginar, porque a minha cabeça ela funciona de uma forma extremamente ampla. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.